multiplique sua riqueza interna. Vai colocando aqui no chat, a Thaís vai vendo o chat, vai compartilhando com a gente se você sabe o que que é essa riqueza interna. Já parou para pensar que poderia ser sua riqueza interna? Será que é dinheiro? Será que é tempo? Será que é família? Será que é bem-estar emocional? O que é riqueza interna? E por que que a gente colocou riqueza? Porque muitas pessoas acham que para iniciar um negócio, para que o negócio dê certo, a gente tem que ter muito dinheiro, né? Eu era uma pessoa que achava que eu tinha que ter um capital tremendo para iniciar um negócio fantástico que dê certo. Não é verdade que a gente quer iniciar ganhando? Não é verdade? A gente não quer perder, não, né? Então, a gente, às vezes, para largar o CLT, a gente já quer iniciar ganhando, mas para iniciar ganhando, a gente fala: não, eu preciso muito dinheiro, muito investimento, eu preciso de roupa, eu preciso de um monte de coisa para começar impactando, dando certo. Já parou para pensar? Será que a gente precisa de muito dinheiro para empreender? O que que você acha, Thaís? Será que a gente precisa de bastante dinheiro para empreender, para iniciar o negócio? Olha só, gente, é importante ter uma reserva financeira sim, não vamos dizer que não é, né? É importante, por quê? Porque justamente a falta da riqueza interna pode fazer com que você não administre bem a riqueza externa. Foi justamente isso que aconteceu com a gente no princípio. Nós tínhamos uma reserva de emergência muito boa para a época, era em torno de R$ 10.000. A gente perdeu esse capital em 4 meses. 4 meses. É impressionante. E tudo porque a riqueza interna não estava legal. Então, por isso que a gente já vai compartilhando o próximo slide. Olha só o próximo slide que a gente vai trazer aqui para você. E eu gostaria que você tire print ou, se você quer, pode até escrever. Olha só. Aqui tem 3 pontos. Nem tudo que enriquece é a falta de dinheiro. Sim? Nem tudo que enriquece é a falta de dinheiro. Ter Perdão, uma... nem tudo que enriquece é dinheiro. Foi falha Isso, nossa ali nessa frase. isso mesmo. Isso mesmo. Ter a maior limite de crédito nem sempre significa ser digno de confiança. Entende? O que enriquece de verdade é tudo aquilo que te desenvolve como pessoa e promove em você a sensação de sentido na vida. Isso que significa? Isso que significa que a gente tem que avaliar quais são nossas prioridades. A gente às vezes se foca tanto no dinheiro que a gente passa por cima dos nossos sentimentos, né? Das nossas motivações, das nossas emoções. Quantas vezes o Nestor aqui passou por cima de vários sentimentos para conquistar o bem financeiro? Isso não fez bem para meu matrimônio, não fez bem para meu estado emocional, noite sem dormir, excesso de cobrança e quantas outras coisas por causa de não conhecer bem essa questão que a gente estava colocando. Se a gente coloca o dinheiro por cima do sentimento, das emoções, tenha certeza que não vai dar certo. Tenha certeza que a gente vai procrastinar. Tenha certeza que vai acabar o final do dia e a gente vai falar: tô tão cansada que eu não consigo nem usufruir, nem aproveitar esse dinheiro que eu conquistei. Sim? Então, a gente vai te explicar como pode ser ao contrário. Tá certo? Dá para entender, Thaís? Colocaram alguma coisa no chat aí? Pode compartilhar. Eu tô gostando de ver as mulheres se apresentando. É isso mesmo, gente. Gosto de ver assim, sentimento de comunidade, né? Todo mundo se apresentando, colocando no Instagram. E raciocinem sobre isso. O que eu quis dizer ali é que nem tudo que empobrece é a falta de dinheiro. Acabei pensando em enriquecer, ao contrário, né? Nem tudo que deixa a gente ter recursos tem a ver com a conta bancária. Às vezes é o que está aqui, ó, ou aqui no coração, que faz com que a gente não administre tudo que nós temos, já seja de recurso financeiro, já seja o tempo, já seja condições de trabalho. Às vezes a gente tem tudo na mão, mas não engrena. Por quê? Porque falta desenvolver a riqueza interna. Isso mesmo. E quando você gostaria de saber qual é o benefício de desenvolver nossa riqueza interna, nossa parte emocional? Sim, gostaria de saber? Vou te mostrar aqui no próximo slide, que vai te ajudar bastante a refletir sobre isso. Olha só, aí vai compartilhar. O próximo ponto: benefícios
de multiplicar a riqueza interna. Olha só, tem vários pontos aqui. É, a gente vai estar disponível, sim, para pegar ou agarrar boas oportunidades. Esse é o primeiro ponto. A gente não vai deixar passar as oportunidades. Segundo ponto, mente aberta para aprender, testar rapidamente e perceber o resultado. Olha só o segundo ponto. Quantas empreendedoras fazem 1.000 cursos e não aplicam nem o primeiro? Já parou para pensar quantos cursos você fez? Eu tinha feito vários, sim. Só depois de ver que eu tinha que enriquecer minha parte emocional, que aí estava o motivo pelo qual eu não estava aplicando aquilo que eu estava aprendendo. Pode ser, pode ser que seja seu caso. Se você já só foca no curso, 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 curso e não aplica nada do que você aprende, tem alguma coisa estranha, né? Então a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Pode ser que sua riqueza interna está faltando aí. E outro ponto importante, olha só, a postura, sim, de desacelerar, a clareza e dominar as emoções ao tomar decisões importantes. Isso aqui é um ponto fundamental, porque se a gente faz escolhas e a gente não está rico de forma interna, a gente vai fazer escolhas erradas. E a gente vai se culpar, vai se julgar, julgamento interno. O que eu sempre falo, a gente pega o chicote e começa a se machucar. Vai dar certo o meu negócio se eu mesma sou minha pior inimiga? Eu falo em feminino para você se identificar. Porque às vezes o limite está aqui dentro, tá certo? Você pode estar trabalhando com o seu trabalho faz 20 anos, 30 anos, faz 15 anos, faz bastante tempo, e pode ser que você seja muito boa na sua área, mas se tem limites, tem crenças que te limitam, tenha certeza de que você pode ser muito boa na sua área, mas o ingresso financeiro não está chegando, o cliente não está chegando, as oportunidades estão passando e você não está pegando. O que está acontecendo? Parou para pensar? Coloca aqui no chat se faz sentido, se você parou para analisar por que que a gente às vezes não aplica aquilo que a gente aprende, por que que a gente procrastina. Tem que ter uma motivação, tem que ter um motivo real. E aqui vem um ponto importante. Olha só o ponto importante que a gente trouxe aqui para você. Vou compartilhar o próximo slide. É, a riqueza, né? A gente colocou aqui para você. A riqueza interna não se multiplica quando? Quando não se multiplica? Quando a gente dá prioridade só para o dinheiro, quando a gente dá prioridade quem indica, sim, ou a manipulação da imagem. Aqui eu vou te explicar um pouquinho o que significa isso, tá? Porque a gente, às vezes, na manipulação da imagem, já aconteceu que você lá no Instagram, você usa uma máscara de uma pessoa que você não é? Já aconteceu que a gente, às vezes, tenta alugar um ambiente, um espaço que não é nosso só para transmitir isso no Instagram? Já parou para pensar que às vezes a gente está vivendo uma fachada lá no Instagram, não é a vida real lá? Sim. É, e isso pode ser que de verdade você não seja quem você realmente é lá no Instagram. Entende? Então, se você está vivendo uma vida que não é a sua, tenha certeza que não vai dar bom. Entende? Pare para pensar. Será que a gente tenta usar a mesma roupa que usam outras pessoas lá do Instagram só porque eles se estão dando bem e eu também quero me dar bem, então eu vou fazer igual que o outro fulano lá, sendo que eu tenho minha personalidade, eu tenho meu perfil, eu tenho meu jeito de fazer as coisas? Será que eu passo por cima do jeito que eu tenho para fazer as coisas para copiar o outro e viver uma vida de fachada? Pare para pensar, porque por algum motivo a gente procrastina. Por algum motivo, o ingresso financeiro não está sendo constante. Você pode ser muito boa vendedora, mas por que que não está vindo cliente? Para pensar sobre isso. O que que você acha sobre essa parte, Thaís? Pode ler os comentários também, se tem alguma pessoa se identificando aqui. Maravilha. Sim, sobre a questão que você comentou, né? Que muitas vezes nós somos muito competentes, mas por alguma razão nos sentimos limitadas. Aqui houve um comentário, é assim que me sinto.
Eu quero explanar um pouquinho mais sobre essa questão do que não aumenta a sua riqueza interna. Dinheiro só por dinheiro já sabemos, né? Ele é um recurso que te dá acesso a possibilidades e que para você poder desfrutar dessas possibilidades, você tem que ter clareza sobre a direção que a sua vida vai tomar. Se você não tem clareza, se você não tem um objetivo definido na sua vida, algo que te dê sentido, só ter dinheiro não é o que vai fazer você ter sucesso, nem nos negócios e nem na vida. O que indica, muitas pessoas pensam, vou fazer parcerias, porque a parceria, né? Vou me juntar a alguém influente e aí, a partir disso, eu vou começar a ser conhecido, vou fazer meu nome. Às vezes as parcerias acabam, e às vezes não acabam bem. Elas acabam com os parceiros ali brigados, distanciados. E aí a riqueza interna de ambos tem que estar bem desenvolvida, porque senão, diante ali de uma ruptura, de uma desilusão com algum parceiro, com algum amigo que a gente tenha, a gente pode até pensar em desistir, né? Deixar ali o negócio, porque não deu certo. E por fim, essa questão que o Nestor falou é muito interessante, porque quando a gente ouve falar sobre posicionamento, hoje em dia muitas mulheres, para vender no alto ticket, têm mudado totalmente a forma de se comunicar e de se vestir. Algumas já tinham esse perfil, já era delas, essa forma de se vestir, essa forma de falar, e outras começaram a adotar isso, por quê? Porque viram, porque se compararam. Gente, nada que tem base numa comparação vai se sustentar. Então, tem um valor muito forte que a gente defende aqui no Empreenda Sem Dor, de que nós somos competentes, nós não parecemos competentes, e nós gostamos de nos associar a empreendedoras que também são mulheres competentes. Então, se você está aqui e foi a convite nosso, da Carol, de alguém aqui da equipe, tenha certeza, da Silvana, né? Tenha certeza que você é uma mulher competente. Você não só parece, você é, porque nós gostamos desse tipo de pessoa, a pessoa que é realmente competente e não só parece ser. Então, fica aqui o alerta, ó, não se compare, não se compare. Você pode estar tentando se comparar com alguma coisa que nem existe. Uma pessoa que está alugando um espaço, com uma pessoa que está alugando um carro, uma pessoa que não tem aquela bolsa, não tem aquele iPhone. Comparação que você está fazendo, olhando o Instagram, pode ser de uma fantasia. Então, desenvolva a sua riqueza interna. Isso mesmo, isso mesmo. Fez sentido? Agora que até se explicou um pouquinho melhor, deu para entender a ideia de que a gente pode estar vivendo uma vida que não é nossa, ou a gente mesmo está colocando limite para a gente não ter aquele ingresso financeiro. A gente quer. E como eu sempre falo, tem uma grande diferença entre querer e poder, tá? E hoje a gente vai te ensinar como você pode conquistar aquilo que você quer. Mas é importante que você esteja 100% aqui conectada com a gente, sim? Coloca aqui no chat se fez sentido, se você entendeu, que a Thaís vai te dar os três pontos importantes sobre sua riqueza interna. Você gostaria de saber quais são suas riquezas internas que você tem que focar, tem que dar valor, tem que olhar para dentro? Porque se a gente olha só para fora, dinheiro, 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 se você corre atrás do dinheiro, o dinheiro vai embora. A ideia é que o dinheiro venha atrás de você. E a gente vai te ensinar como. Tá certo? Faz sentido essa parte? A gente tem costume de correr atrás do dinheiro? Eu tinha costume, tá, gente? Eu tinha costume de correr atrás do dinheiro. E isso não faz bem. Isso te tira o sono, isso te cansa. Agora a Thaís vai te explicar sobre a riqueza interna. Você está pronta para receber, para saber o que é a riqueza interna que a gente fala tanto? Coloca aqui, eu estou pronta. Eu estou pronta, estou focada para aproveitar isso. Coloca aqui no chat que a gente vai compartilhar com você. Se você pode, tira um print desse próximo slide que a Thaís vai mostrar para você. Thaís, pode explicar para as meninas o que é a riqueza interna? Tudo bem. Aí tem um slide sobre com que ela não se multiplica, né? Aí tá no próximo. Ela cresce proporcional ao investimento que você faz no seu patrimônio emocional. Então, é o quê? Ó, a história que você conta sobre si mesma. Então, tem que ver, tem a ver com o seu histórico, com as coisas que você já experimentou, já viveu na sua vida, suas experiências. E com base nisso, a história que você conta sobre a sua experiência. As suas habilidades natas, os seus desejos e as suas inclinações. Tudo isso também faz parte do que é seu. Ninguém pode tirar.
aquilo que já vem na sua personalidade. E a gente sabe que a personalidade ela é moldada por diversos fatores. Tem genética, tem ambiente, tem criação, tem a sua interpretação dos fatos. Então, ninguém vai tirar isso de você. E a competência que você desenvolveu. O que que é a competência? Quando você realmente praticou um direcionamento que recebeu. E aí você aprendeu uma determinada competência, uma determinada matéria. Então, tudo isso que está dentro da sua mente, do seu coração e que compõe a pessoa que você é o seu patrimônio emocional. Se você tem isso daqui bem desenvolvido, você pode perder a riqueza física, você pode perder apoio de pessoas. Como já dissemos, às vezes até os parceiros, né, decepcionam a gente, os parceiros de negócio. Mas você não vai se perder, porque você vai ter isso dali, a sua experiência, seus talentos, o seu aprendizado. Com isso, você cria negócios. Com isso, você se sustenta, você empreende a sua vida. Me contem se faz sentido aí no chat. Conta se faz sentido e você vai lembrar da frase do Nestor agora. A gente às vezes acha que nunca tá bom. Nunca tá bom. Ah, não, tenho que aprender mais. Não, é que eu não consigo, é que eu não posso, é que eu não sei. A gente coloca o limite, sim. E a ideia é que você já está apta já. Você tem seu potencial. Mas se você quer copiar o coleguinha, tenha certeza que não vai dar certo, não. Sim? A gente tem que olhar para você, olhar para dentro, suas capacidades, seus talentos. Não, Nestor, é que eu sou tímida. Eu tenho vergonha de aparecer. Sim? Então, a gente tem que olhar para dentro e não tem que colocar mais limites. Sim, às vezes a gente está muito no papel de vítima. Sim, por isso que o dinheiro não vem. Para pensar que história você conta de você para você. Para pensar um pouquinho. Faz sentido, gente? Coloca aqui no chat. Ai, gostei muito do comentário aqui da Silvana. Parece que falta algo quando se olha para o outro. Claro, porque está faltando você, né? Quando a gente fica muito focado no outro, realmente está faltando a gente, né? A gente também importa. A gente veio ao mundo, a gente tem as nossas experiências. Dentro da gente tem muito, muito talento ali. Cada pessoa tem um talento. A Silvana tem talentos diferentes dos meus, diferentes do Nestor. A Lucimeire tem outros talentos, a Regiane, todas vocês aqui, a Elizabeth, todas têm um diferencial. E nós, inclusive, nos nossos programas, procuramos revelar o diferencial das mulheres logo no primeiro encontro com a gente. A gente já revela o diferencial e a gente já explica como destacar esse diferencial, como deixar ele bem evidente ali para que ninguém possa te confundir no meio da multidão. Isso mesmo. Sim, cada uma tem uma habilidade e a gente tem que ver a habilidade de vocês justamente para apresentar para vocês e para você usufruir da sua habilidade. Pode ser que você já tenha essa habilidade, mas como você está tão focada copiando o coleguinha, a gente não aproveita o talento que a gente tem. Vou te dar um bem rapidinho, um exemplo. Eu sou estrangeiro. Eu tinha muito medo de aparecer por falar errado, por escrever De onde errado. que ele é, gente? Coloca no chat. Perdão. Coloca aqui no chat de que país. Não vale quem já sabe, tá? Mas tem pessoas que falam, ah, ele é boliviano, mexicano, chileno. Mas o ponto é, foi um limite para mim? Foi. Mas onde estava esse limite? Estava aqui dentro. Se o Nestor não olhava para ele, e o Nestor não olhava o outro talento que ele tinha, ele de verdade vai ficar parado e vai ficar travado. Sim? Então, a ideia é você tem limite. Se você coloca, às vezes, esse limite, e esse limite vira um Golias. Às vezes ele é pequenininho, mas... Viu a briga de Davi e Golias? Lembra? Às vezes esse Golias é grandão, e às vezes você deixa que esse Golias seja grandão justamente para não sair do lugar. Eu tinha um impedimento com a língua, com a fala, com a comunicação. E eu achava que era muito grande, que ninguém ia me entender. Se eu ficava lá atrás com esse Golias grandão, você acha que eu ia estar conversando com você hoje aqui? Sim? Para pensar, porque se você não tem dificuldade para se comunicar, então quem é seu Golias? O que é seu Golias? Você teria coragem de colocar aqui no chat o que é seu Golias? Vergonha, timidez,
faltas de dinheiro, brigas internas, sim? Coloca aqui no chat. Eu te contei meu Golias. Thaís, você tinha um Golias também ou não? Sim, o medo do julgamento, muito forte, muito, muito, muito. E até a tendência, assim, a não querer me expor em coisas pequenas. Eu não gostava, assim, eu tinha tanto problema em me expor que eu preferia ficar no telemarketing, que eu estava ali atrás da PA, né? Era só minha avó que se comunicava com as pessoas, do que eu fazer a venda presencial. Para mim, a venda presencial foi um desafio muito grande. Isso mesmo, isso mesmo. Olha só o pessoal comentando. Parabéns aí, tá? Parabéns por se abrirem, parabéns por confiar na gente. Brigas internas, olha só. Aí vai aparecendo. Então, a ideia é esse Golias ser tão grande como para te impedir de conseguir esse ingresso financeiro que você tem. Qual é o seu propósito? Qual é a sua meta? Hoje a gente vai falar sobre isso. Então, se você está se identificando com esse conteúdo, fica focada nessa informação que a gente vai trazer, porque a Thaís vai compartilhar o próximo slide aqui. Vou compartilhar aqui para vocês. Olha só o que que a Thaís vai te explicar aqui. Então, você já sabe qual é a sua riqueza interna. Thaís, pode explicar a triade do negócio emocional? Pode explicar para a gente? Sim, nós desenvolvemos a tríade do negócio emocionalmente sustentável. Então, nós queremos que toda empreendedora desenvolva o seu plano de negócio de um jeito que seja saudável emocionalmente a longo prazo. Então, para isso, tem esses pilares. E a gente desenvolveu aqui como se fosse uma tríade que sustenta essa base que está aqui embaixo. Então, eu vou mostrar para vocês. A gente tem a direção, o estado de presença e o ambiente favorável. Então, se nós sabemos como mulheres para onde estamos indo, quantas pessoas queremos impactar, qual é o trabalho que queremos desenvolver, e nós nos mantemos 100% presentes, isso significa que a gente não deixa que a ansiedade faça a gente entrar na correria, distraia a gente. Sabe quando a gente fica distraída? É quando a gente fica dividida. Estou num projeto e estou no outro. No final, não realizo nenhum bom, né? Todo está pela metade. Eu estou desenvolvendo um projeto grande e estou fazendo vários cursos ao mesmo tempo. É que a gente vê uma divisão, a gente vê alguém que está tentando estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ser boa em todas as frentes. Nesse caso, então, essa mulher não tem um estado de presença bom. Dentro do nosso programa, nós visamos que as mulheres cuidem do seu estado de presença. Porque quando a gente está 100% presente na nossa pele, na nossa vida, a gente consegue, então, modificar o ambiente à nossa volta para que ele fique agradável, para que a gente desfrute de qualidade de vida. Então, por que que a gente colocou aqui embaixo? Trabalho, amor, vida. Não é porque o trabalho é mais importante, é porque o trabalho é como se fosse os frutos do trabalho alavancam o que a gente vai viver de melhor na parte amorosa e o que a gente vai viver de melhor na nossa vida. O que a gente trabalha, então, o fruto do trabalho serve para alavancar a vida pessoal. O que que acontece quando as mulheres não vivem essa tríade? Quando elas não têm uma direção, quando elas não cuidam do estado de presença e por não estarem presentes, por estarem distraídas, o ambiente delas é ruim. Elas vivem para trabalhar. Eu já vivi nesse estado de viver para trabalhar, porque o trabalho é onde a pessoa recebe ali o reconhecimento. Às vezes o trabalho é o único lugar onde essa mulher é ouvida. Às vezes é o único lugar onde as pessoas dão atenção para ela. Porque na vida pessoal não tá gostoso. Então, o que que a gente trabalha aqui? Que a sua vida pessoal tem que ficar alinhada com aquilo de bom que você quer desfrutar na sua vida profissional. Então, os frutos do trabalho sustentam o melhor da sua vida, na questão de relacionamentos e na questão de objetivos, de sentido, de coisa que dá sentido para a sua vida. Que pode ser o cuidado com a sua saúde, pode ser a sua relação com Deus. Cada uma tem algo que considera mais importante. Se vocês quiserem, compartilhem com a gente compartilhou aqui, né? Como a gente se sente, as dores que a gente tem, agradeço que vocês colocaram no chat. Compartilha também o que é mais importante na sua vida. O que que você considera mais importante? Por que é que você quer trabalhar com mais eficácia? Você quer trabalhar com eficácia para desfrutar do quê? O que que tem mais peso na sua vida? Coloca aqui no chat para a gente saber. Vai fazendo sentido? Vai se identificando? Vai entendendo
a motivação pelo qual a gente trabalha? A gente vive para trabalhar ou a gente trabalha para viver? Qual dos dois? Sim, porque a gente às vezes pode estar vivendo para trabalhar, não trabalhando para viver. E o convite que a gente quer te fazer é justamente é, trabalhar para viver. Esse é o propósito da nossa Masterclass hoje, para você enxergar qual é a sua relação com o trabalho, qual é a sua relação com o dinheiro. Sim, se esse Golias que a gente estava falando era tão grande, tão grande, tão grande, que a gente só vive para trabalhar. Tá certo? Faz sentido, gente? A, Coloca aqui no a chat. clareza, gente, sobre quem somos, a clareza sobre quem a gente é, por exemplo, no meu caso e do Nestor, faz a gente entender que nós trabalhamos, os frutos do nosso trabalho financiam o que a gente vive de melhor, da nossa relação como casal e da nossa relação com Deus, assim como alguns já colocaram aqui, Deus e minha família. Então, nós sim gostamos de desenvolver a nossa espiritualidade, de estar ali fazendo trabalho voluntário. Vocês veem no nosso Instagram, é isso que dá sentido à nossa vida. E nós gostamos também de passar bons momentos em família. Nós gostamos, né, como o Nestor fala, de sermos namorados. Não importa quantos anos de casado a gente tem, né? Já são 12 anos, mas a gente continua namorando. Então, isso é o que dá sentido à nossa vida. Então, o trabalho, ele não é toda a nossa vida, ele é uma parte que a gente executa ele com bastante eficácia para que ele dure menos tempo. E aí, assim que a gente já sai do trabalho, a gente já vai para aquilo que faz mais sentido para a nossa vida. É o desfrute ali da nossa família, né? Do lugar que a gente escolheu viver, dos amigos, das pessoas que fazem sentido e que ajudam a gente a se sentir mais próximo de Deus. Então, vocês também aqui, eu estou vendo, ó, Deus, minha família, trabalho para minha família, particularmente, eu sou uma mulher que eu gosto de trabalhar também. Eu me sinto realizada, né? De trabalhar, de ver as minhas ideias se materializando, de entregar algo de qualidade para os meus clientes, mas é uma parte da minha vida. É uma parte que vai ficando mais gostosa a cada dia que eu desenvolvo mais eficácia nessa parte da vida. Ó, só duas pessoas comentaram o que realmente importa, hein? Vamos lá. Quero saber. Todo mundo comentou aqui o que dói, nós precisamos saber por que que estamos trabalhando. Por que estamos trabalhando? Se você não tem clareza nesse momento, pense sobre isso. Pense sobre isso, que é importante. Aqui a Silvia ama trabalhar também, eu sei. Eu sei. Gosta de levar saúde e qualidade de vida. Isso é ótimo. Isso é ótimo. É ótimo quando a gente está trabalhando com algo que nutre a gente, que desenvolve a gente. Isso é muito bom. Isso mesmo. Então, Isso, vão compartilhando por que você trabalha. Se você não sabe por que você trabalha só para pagar as contas, isso não vale, não. Tá certo? Isso não pode ser sua motivação. Só para pagar as contas. Não. Tem que ter um propósito. Então, coloca aqui no chat e na medida que você vai colocando, se questione, que é importante se questionar, porque às vezes a gente está tão no piloto automático que não percebe. E quando a gente está no piloto automático, a gente não fatura, não tem o ingresso financeiro da forma leve. Pode ser que a gente aprendeu a ter o ingresso financeiro da forma difícil. Isso não é bom, não. Aí a Thaís vai te explicar dois pontos importantíssimos. Eu gostaria muito que você vá compartilhando aqui no chat o motivo pelo qual você trabalha e também prestando atenção à explicação que a Thaís vai te dar agora. legal. Já vi aqui, ó, tempo de qualidade, viver coisas boas. Isso é excelente. Por isso que a gente precisa ser bem eficaz no trabalho, para que ele dure pouco tempo e a gente já vá viver, né? As coisas boas, já vai poder desfrutar realmente. É bom tangibilizar o que que é bom, o que que é a coisa boa que você quer a partir do fruto do seu trabalho, né? O que você vai fazer nesse tempo de qualidade? Pode passar para o próximo slide, por favor, Nestor? Muito bem. Por que que muitas vezes a gente sabe qual é a direção, que nem a Gilmar aqui, que quer fazer a diferença na vida das pessoas e quer ser melhor remunerada por isso, quer viver, ajudar as pessoas a viver melhor e ser remunerada por isso. Então, a gente sabe qual é a nossa direção. Mas aí, por que que às vezes a gente não consegue chegar a desfrutar dessa direção? Por conta das prioridades que você comentou, de viver vivo para trabalhar. Isso realmente limita a gente, porque deixa a gente sem percepção, a gente fica cansada, as oportunidades passam, a gente nem percebe.
E o ciclo de dor da empreendedora deixa a gente distraída. Ó, vou demonstrar por quê. O Nestor vai passar agora o slide e a gente vai seguir aqui. O que que acontece com a empreendedora que sente que não é tão boa o suficiente? A maioria de nós já nos sentimos assim. Tanto é que, né, quando a gente pediu ali no chat para falar qual é o seu Golias, esse Golias ele apareceu de diferentes formatos. Ele apareceu como medo do julgamento, ele apareceu como medo de não ter resultados, ele apareceu em diferentes formatos, mas é o mesmo Golias, o medo de não ser bom o suficiente. Esse medo de não ser bom o suficiente, ele acaba então provocando um ciclo de dor. A gente vai explicar para vocês o que é esse ciclo de dor. Quando a gente pensa, poxa, eu quero trabalhar, eu sei que eu tenho capacidade e eu quero ganhar dinheiro com aquilo que eu sei. E a gente trabalha por obrigação, porque ainda não está claro, né? Ainda não está tangível. O que são as coisas boas que eu quero desfrutar? O que eu vou fazer no meu tempo livre? Se eu for bem remunerada pelo que eu faço, onde eu vou investir esse dinheiro? Com quem que eu vou gastar esse dinheiro? Se tudo isso não está claro, a gente começa a trabalhar por obrigação. Já seja obrigação de ser o complemento de renda, trabalho porque eu preciso ajudar meu marido, ou trabalho porque a mulher tem que trabalhar, ou pode ser trabalho porque o meu cliente espera por mim. Eu gosto de ver o meu cliente feliz. Sempre tem um quê quando a gente não tem a direção clara. E quando a gente lá no fundo tem aquele medo de não ser tão bom o suficiente. E a gente se obriga. Toda vez que a gente tem o senso de obrigação, junto do senso de obrigação vai vir de presente a ansiedade. Ansiedade, aquele desejo por resultado rápido, aquele desejo por aprendizado instantâneo, aquele não se permitir experimentar, porque tem que ser logo, tem que ser para já, porque tudo que a gente faz que é por obrigação, minha gente, dói. O cérebro não gosta. Se é interpretado como uma obrigação e não como uma escolha, a ansiedade vai bater na sua porta, porque você vai querer se desligar dessa tarefa o mais rápido possível. E aí, se você deixar a ansiedade bater na porta, sabe quem é que acompanha? O medo de errar. E ele vem assim, bem exagerado. E é esse medo de errar que vai fazer você travar. É esse medo de errar que vai fazer você duvidar se as coisas vão dar certo ou não. É esse medo de errar que vai fazer você se associar a pessoas que não têm nada a ver com seus propósitos. E é ele que vai puxando o caminho para a confusão. Sabe o que é confusão? É quando você está tão ansiosa por resultados, você está com tanto medo de que as coisas saiam mal, que você começa a executar as coisas desorganizada. Você não sabe se você estuda, você não sabe se você expande o negócio, você não sabe se você contrata alguém, você não sabe se você surta e tira umas férias, você não sabe por onde você começa. É aquele momento que a correria começa a te engolir, que a semana passa, você nem viu, você já acorda cansada. Essa é a confusão. E ela veio por quê? Porque não foi resolvida a primeira emoção. A primeira emoção é a ansiedade. Depois que a gente fica muito tempo na confusão, o próximo passo é a gente sentir culpa, porque lembra, queria resultados rápidos. Me enrolei todinha, me envolvi numa correria que eu não sei nem como foi que eu parei lá. E aí os meus resultados são o quê? São inconsistentes, faço hoje, não faço amanhã. Ou eles são menores do que aquilo que eu tinha projetado. E aí a gente se sente culpada. A gente começa a pensar, poxa, tem tanta gente com menos capacidade que eu ganhando mais. Tem tanto jovenzinho trabalhando menos do que eu e sendo melhor remunerado. E aí a gente começa a se sentir culpada por não estar fazendo aquilo que a gente acha que deveria estar fazendo. E aí bate de novo a dívida. A gente volta a trabalhar porque tem que, porque afinal a gente já se comprometeu. A gente já deu a nossa palavra de que a gente ia ser empreendedora, tá todo mundo sabendo que a gente abriu empresa, né? Que a gente está ali vendendo alguma coisa, agora não dá mais para voltar atrás. E vão dizer que eu quebrei, que eu fracassei, não quero. E aí a gente volta para um ciclo: mais ansiedade, mais medo, mais confusão, mais culpa, mais dívida. A gente precisa resolver esse ciclo. Aonde que a gente resolve o ciclo? Primeira coisa, trabalhar por escolha. Lembra? Eu trabalho
Você escolhe trabalhar. Eu, Thaís, escolho trabalhar por X período de tempo porque eu quero dar insumos ali para minha vida pessoal. Tem coisas para desenvolver com meu marido. Tem viagens que a gente ainda vai viver. A gente fez o cálculo certinho de tudo que custa e é isso que a gente vai trabalhar. A gente sabe muito bem a nossa direção. A direção tem que estar bem clara para vocês, para que vocês não cheguem a trabalhar porque tem que e comece com aquela ansiedade. E às vezes o tem que não tem nem a ver com dinheiro. Tem a ver com as pessoas acham que eu não sirvo para nada, porque todo mundo na minha família tem uma profissão, tem um emprego, tem alguma coisa, eu não tenho. Então eu tenho que, tenho que. Às vezes isso vem, não é nem por questão financeira. Por isso que tem que estar tangível. Na hora que o trabalho der certo, que o dinheiro começar a chegar na sua conta, o que você vai fazer com ele? Por quanto tempo você quer continuar colocando ali essa energia, esse dinheiro ali na sua conta bancária e para quê? Entende? Toda vez que você trabalha para o outro, tem parte da sua vida indo embora. Então, é justo que quando o recurso financeiro vem, ele venha para injetar muita felicidade na sua vida pessoal. Tem que olhar para a vida pessoal, tem que ver se ela está gostosa. Me contem aí se faz sentido, pessoal. Compartilha se faz sentido, porque às vezes a gente está tanto no piloto automático que não percebe, não percebe. O que que te motiva a trabalhar de verdade? Será que é o desejo de conquista? Será que é só pagar as contas? Será que a gente vive com ansiedade, vive com medo? Será que a gente tem medo de dar certo? Olha só, a gente pode ter medo de dar certo. Cuidado. Sim. Então, por algum motivo a gente quer dar certo, mas pode ser que tenha medo de dar certo. Viu como a Thaís falou que às vezes começa a embaralhar e a gente não sabe para onde foi a força? Você tinha força, mas depois acabou a força. Será que a gente dormiu direito? Será que a gente namorou, paquerou, teve tempo para recarregar a bateria? Teve, mas não sei, Nestor. Eu tô sem força, sem energia. Eu tenho conhecimento, tenho bagagem, tenho experiência, mas tem essa ansiedade que parece que é tão normal nesse sistema, né? É tão normal viver ansioso, que se eu não vivo ansioso, parece que eu sou de outro planeta. Eu sou de outro mundo. É, é verdade, tá bem popular, É mas não é popular. normal. Olha Entende? aqui, gente. Com facilidade nos perdemos, socorro, essa é a verdade, me identifico nesse círculo. Mais duro ainda é permanecer do mesmo jeito. Então, sim, e assim, olha, facinho, hein? Tô aqui dando a masterclass. Se eu me permitir cair lá na autossabotagem do meu piloto automático, rapidinho entra na ansiedade e já começa a viver o círculo. O Isso mesmo. ciclo de dor da empreendedora. A gente mapeou esse ciclo com base nos atendimentos que nós fizemos desde 2021. E 21. E Isso. nós percebemos que a maioria das mulheres que se enrolam toda ali, né, no meio da correria, da confusão, tudo começou porque não tinham clareza da direção e da duração, do para que estavam trabalhando. Tudo começa pela escolha. Você deve escolher trabalhar. É por conta, gente, é livre, justamente você é uma profissional livre, né? Você é uma empreendedora. Então, isso significa que é uma escolha. Vamos corrigir a nossa mente toda vez que a gente disser, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Não, você se autoimpôs essa obrigação porque você escolheu fazer. Isso mesmo. Entende? É muito mais positivo para o seu cérebro quando você fala: eu escolho realizar X, eu escolho realizar Y. Se é uma escolha sua, você vai se responsabilizar e aí você vai fazer aquilo que a gente falou que é emocionalmente sustentável. Você vai preparar o ambiente, você vai querer desfrutar aquele momento, você vai querer que aquele momento seja o mais eficaz. Isso mesmo. Lembra que a gente falou que história você conta para você? Eu tenho que trabalhar. Não é que eu quero trabalhar porque eu gosto disso, né? Então, cuidado para você analisar que tipo de história você conta para você e você conta para os outros. Porque pode ser que a gente fala do trabalho de forma cansativa, chata, pesada, e aí a gente não vai querer fazer mesmo, tá? Cuidado para contar ou para viver a história que te contaram, tá certo? Porque pode ser que para outras pessoas trabalhar não é bom. E você, para encaixar nesse ambiente, você também acaba repetindo que o trabalho tem que ser no esforço. Por isso que a gente vai avaliar agora. O que que te motiva a trabalhar?
que te motiva? A gente falou um pouquinho, né? Mas no próximo slide agora eu vou te explicar certinho como tem que ser o ciclo do trabalho. Se você quer, pode tirar um print desse próximo slide para você avaliar como tem que ser o ciclo de trabalho. A conquista da liberdade, sim, financeira, deve vir de quê? Sim, tem que vir para somar, para preservar o desfrutar do que verdadeiramente importa. O que que verdadeiramente importa? A vida, o amor, tá? A gente não pode fazer o contrário. Se a gente coloca aqui como prioridade só o trabalho e vou estar impulsionando minha vida e meu amor para o trabalho, de verdade, não vai dar certo. Tem que ser ao contrário. Tem que me dar um impulso para a vida, para o amor, sim, eu trabalho. Sim, o trabalho tem que ser. Então, o trabalho é só uma parte da sua vida que pode servir para te enriquecer como pessoa. Tira um print dessa parte aqui que de verdade está muito boa. Eu acredito que vai te ajudar a fazer essa limpeza interna de como a gente enxerga o nosso trabalho. Sim, o que me motiva a trabalhar? Eu trabalho para quê? Para melhorar minha qualidade de vida, para ter mais amor próprio, para viver de forma leve. A gente não tem que viver no esforço. Escreve isso para mim e faça essa pergunta para você. Eu vivo no esforço? Eu trabalho no esforço? Eu namoro no esforço? Eu paquero no esforço? Minha vida está sendo difícil, está sendo cansativa, aí embaralha, aí fica embaralhado. Agora, se é mais leve, se é mais tranquilo, não é verdade que a gente vai querer repetir e vai estar disponível a fazer mais de uma vez, a gente não vai procrastinar? Você entende o motivo pelo qual a gente procrastina? Porque pode ser que está chato, não está sendo legal, não está sendo bom. E a gente se força a fazer algo que a gente não gosta, entende? Então, para analisar. Coloca a mão no coração e analisa, de verdade. Será que está sendo legal? Será que está sendo gostoso? Será que tem que fazer alguma mudança? Faz sentido, gente? Coloca aqui no chat se faz sentido, se você está entendendo que trabalhar com leveza é possível sempre e quando a gente se questione. Qual é a minha motivação para trabalhar? Sim? Qual é a minha motivação real? Faz sentido, gente? Coloca aqui no chat se faz sentido, Thaís. Compartilha com a gente os comentários aí no chat. Que legal, aqui o pessoal falou que faz sentido sim. E aí vocês vão perceber, ó, que quem inverte aquela prioridade, que quem usa a vida e o amor para trabalhar, você vai ver que são pessoas que estão sempre ocupadas, mas de fato nem sempre elas estão realizando, elas estão sempre ocupadas. Estar ocupado não significa estar realizando, não significa estar se desenvolvendo, gerando riqueza, né? Então a gente não quer só ficar ocupada, a gente quer trabalhar o necessário para conseguir trazer recursos para que a nossa vida seja mais gostosa, dentro das escolhas que a gente fez. Isso mesmo, por isso que a Thaís vai te explicar o próximo slide, que tem direta relação com esse aqui. Thaís, você pode explicar o próximo slide que eu vou compartilhar aqui com você? Quanto mais foco e dedicação na transformação que ocorre durante o processo, mais o cérebro responde e otimiza, ganhamos mais tempo e nos tornamos mais eficazes. O que a gente quer dizer com isso? O processo. Por isso que a gente fala que é a vida que importa. Ah, eu quero resultados rápido, eu quero vender rápido, eu quero dar certo no negócio. Mas você não só trabalha, você também tem relacionamentos, você também tem uma espiritualidade, se ela for importante para você, você tem N coisas para fazer na sua vida pessoal. Então você tem um processo. Não é só o trabalho está dentro daquele processo. Então veja só, 80% do sucesso que alguém tem, seja no trabalho registrado, carteira assinada, ou seja, como empreendedora, se deve a comportamento. Você pode ver que muita gente, se a gente for pensar em carteira assinada, muita gente entra no trabalho carteira assinada porque tem todas as competências, ou seja, sabe fazer o serviço. Mas já viram que muitas pessoas não duram no emprego? Elas entram, são contratadas, passam tempo, elas são demitidas por comportamento.
E aí, será que se você tivesse uma líder aí, você como empreendedora já teria sido demitida? Será que o seu comportamento está sendo um comportamento realmente empreendedor? Porque olha só, 20% do sucesso se deve à repetição das técnicas que a gente sabe. Igual como quando um funcionário é contratado, né? Ele tem que saber fazer a função pela qual ele foi contratado. Então, você, como empreendedora, precisa saber fazer o seu trabalho, fazer a sua entrega, deixar os seus clientes felizes e satisfeitos com aquilo que você entrega. Só que 80% do seu sucesso como mulher empreendedora, como líder do seu próprio negócio, vai se dever ao seu comportamento, à sua conduta empreendedora. Porque aí, ó, o comportamento é o todo. Não é só o que você é ali na frente do cliente. É o todo, é toda a sua vida. Por isso que a gente veio com esse papo, de que você preste atenção. O trabalho, ele é só um impulsionador ali para o resto, né? E todo o resto influencia em você e no seu jeito de fazer as suas escolhas, de fazer as suas abordagens, de se conectar com as pessoas. Faz sentido, pessoal? Coloca aqui no chat se faz sentido, que a Thaís vai te mostrar agora, a Thaís vai te explicar o seu patrimônio emocional. Sim, a gente já te mostrou um pouquinho lá atrás, mas agora que a gente afunilou mais, entrou mais, conta pra gente, faz sentido? Você está entendendo como que a gente mesmo se enrola? A gente mesmo pega o chicote e se machuca? Porque a gente acha que tem que trabalhar de um jeito, a gente acha que tem que ser no esforço, a gente acha que tem que ser suado, pingar demais, né? O suor de tão difícil que tem que ser. Será que isso que ensinaram para a gente está só repetindo aquilo que ensinaram? Poderia ser mais leve? Sim. Poderia ser mais gratificante? Para pensar, para pensar se faz sentido, que a gente gostaria de saber sua opinião. Thaís, você está pronta para mostrar para elas qual é o patrimônio emocional que a gente tem que valorar, tem que guardar, tem que ter como ouro isso para a gente, para que o trabalho seja mais leve? Ah, muito bem, vamos lá. Até porque eu vi um comentário aqui, ó, tá chato então desde que eu nasci. Gente, infelizmente, a gente veio às vezes de famílias instáveis em sentido emocional, né? E que realmente proporcionou pra gente um ambiente chato, muitas vezes desde que a gente nasceu. Então, ambientes ali onde a gente não tinha segurança, onde a gente não tinha validação, onde não havia elogios, ou de alguma maneira a gente não se sentia parte, não se parecia que estava sempre faltando, né, alguma coisa. Às vezes isso acompanha a gente desde a infância. Mas lembra que eu falei que, ó, você hoje já é adulta, você que está ouvindo aqui, tanto ao vivo como quem vai assistir, né, a gravação, com certeza eu estou falando com uma pessoa adulta. Então, é alguém que já passou algum tempo registrando experiências. Pode colocar o slide, por favor? E aí já, a gente já vai colocando ali o que está compondo, né, o seu patrimônio emocional. Você passou algum tempo já registrando experiências, você já passou algum tempo aprendendo coisas novas, aquele que mostra os três pilares? Isso. Você passou algum tempo desenvolvendo, então, aprendizado. E sabe aquele ambiente caótico, aquele ambiente complicado lá da sua infância? Que de repente aconteceu, infância e adolescência, aqueles momentos em que você não se sentia compreendida, não se sentia vista. Você sabia que tudo isso que você passou gerou ainda mais inclinações e desejos que podem ser desenvolvidos para te trazer mais retorno financeiro, mais qualidade de vida? Por quê? Porque o nosso cérebro ele é muito inteligente. Então, ele para a gente se proteger das dores no sentido emocional, rapidamente o corpo molda uma estratégia. O corpo que eu digo é completo, é o cérebro e todo o sistema motor. Existe uma estratégia de sobrevivência. E você tem repetido essa estratégia de sobrevivência no piloto automático. Então tá chato, por quê? Porque tá se repetindo no piloto automático. Você tá usando tudo que tem de bom aí dentro de você só como escudo, só para poder sobreviver. Mas e se eu te disser que todos esses escudos, todas essas máscaras que a gente tem, né, que a gente às vezes finge que tá bem para não incomodar os outros, ou porque não vale a pena mesmo contar, né, as nossas coisas para as pessoas, a gente às vezes se esconde por trás de algumas características nossas. Por exemplo, se você não é uma pessoa de se abrir muito, vou contar um exemplo. Imagine que você veio de um ambiente
Aonde lá, se você se abria demais, você era recriminado, as pessoas falavam mal de você. E aí você não é uma pessoa de se abrir muito. Essa é uma característica que se tornou uma armadura. Não me abro, porque assim ninguém vai falar mal de mim. Como é que isso pode virar, então, uma habilidade nata? Se você não se abre, você observa muito. Com certeza você observa demais as pessoas. Você consegue discernir quem está falando a verdade e quem está mentindo. E também você consegue perceber o quanto as pessoas querem ou não querem algo. Você tem o que a gente chama de feeling, você tem a percepção aguçada. Isso para os negócios é excelente. Tem pessoas que estão muito distraídas, gente. Estão muito distraídas, elas não conseguem perceber se o cliente está interessado ou não no produto, não conseguem saber a hora de falar e a hora de calar. Provavelmente com você, que é mais fechada, que é mais calada, isso não acontece. Você sabe qual é o momento de se colocar. Então, se eu te disser que isso é um superpoder que você tem, e que se você direcionar o seu esforço consciente em desenvolver esse superpoder da percepção e da observação, você vai conseguir fazer negócios melhores. Aí você começa